Antes de ser conhecido por realizar milagres e curar multidões, antes de ressuscitar os mortos, e antes de seu nome ecoar pelo mundo como um grande apóstolo da fé, Smith Wigglesworth era apenas um garoto pobre em uma pequena aldeia na Inglaterra. Nascido em 1859 em Manston, Yorkshire, ele veio de uma família simples, onde aos 6 anos já ajudava a sustentar a casa. Sua infância foi marcada pela dura realidade das fábricas, com seu ar pesado e o trabalho árduo. Mas algo se destacava nele. Smith não tinha educação formal, não sabia ler nem escrever, e sua vida estava longe de ser cercada por conhecimento ou cultura. Mas o destino havia sido traçado para ele desde o início. Aos 8 anos, em uma modesta igreja metodista, ele ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho. O pregador dizia de forma direta: Jesus morreu por você. Para muitos, essas palavras poderiam ser comuns, mas para Smith, elas penetraram profundamente em seu coração. Naquela noite, ele se entregou a Cristo. A fé que surgiu nesse momento era simples, porém autêntica. Smith não entendia todos os detalhes, mas acreditava fervorosamente em cada palavra da Bíblia. E ainda jovem e sem saber ler, começou a orar pelos doentes e a testemunhar curas miraculosas. Smith cresceu em uma época onde a religiosidade estava se tornando fria e o pecado parecia ser aceito com naturalidade. Mas ele não se deixou conformar com o ambiente ao seu redor. Enquanto muitos procuravam conforto, ele buscava consagração. Enquanto outros estavam preocupados em entender teorias religiosas, ele desejava viver a presença de Deus. Sua fé não dependia de livros teológicos, mas de uma relação direta com Deus. Aos 20 anos, casou-se com Polly, uma mulher cheia do Espírito Santo, que teve um papel vital em sua caminhada. Ela foi a responsável por ensiná-lo a ler. E Smith, ao longo de sua vida, nunca se interessou por outro livro. A Bíblia foi o único livro que ele leu. Nada mais. Ele nunca tocou em jornais, revistas ou qualquer outro livro. A palavra de Deus era sua única fonte de sabedoria, seu alimento espiritual, sua proteção e direção. Ele a estudava todos os dias, repetidamente, até que ela fizesse parte de sua essência, se tornando parte de seu sangue e de seus ossos. Smith nunca foi um homem eloquente ou intelectual, mas algo em sua vida era inconfundível. Ele carregava a presença de Deus. Após aprender a ler, ele tomou uma decisão que definiria seu ministério. Ele decidiu que só leria a Bíblia. Jornais, revistas ou qualquer outro tipo de leitura não tinham espaço em sua vida. Ele acreditava que o mundo já oferecia distrações suficientes e que a mente não deveria se ocupar com coisas que não traziam vida. A Bíblia era tudo para ele. Sua leitura era feita com reverência, dedicação e fé. Sua casa era conhecida pelo ambiente de respeito e santidade. Não havia espaço para conversas superficiais ou piadas impuras. Sua casa era como um santuário. Conta-se que, em uma ocasião, um pastor chegou à sua porta com um jornal debaixo do braço. E Smith o recebeu com firmeza. Deixe isso lá fora. Aqui só entra a verdade. Para ele, a palavra de Deus não era apenas algo para estudar, mas algo para ser vivido. Ele jejuava frequentemente e orava sem cessar. Nunca passava mais de 30 minutos sem orar. Mas também não orava por mais de 30 minutos de uma vez, porque sua vida era um fluxo contínuo de oração. Seu coração estava completamente separado das distrações do mundo. Ele costumava dizer: se você quer os resultados que eu tenho, viva como eu vivo. Uma vida de renúncia e entrega total ao Espírito Santo. Para Smith Wigglesworth, santidade não era apenas uma doutrina, mas um modo de vida. Ele não tolerava o pecado nem aceitava desculpas para a fraqueza espiritual. Sua abordagem era dura, direta e, para muitos, até ofensiva. Mas nos céus, sua voz era reconhecida. Quando ele orava, demônios se afastavam, doenças desapareciam e o ambiente ao redor se transformava. Estar perto de Smith não era algo que permitia uma vida superficial. Havia algo nos seus olhos, na sua voz, na sua presença, algo que desafiava e confrontava. Ele não buscava ser popular, mas sim um inimigo temido pelo inferno. Sua vida era construída sobre uma base sólida de oração constante, jejum, comunhão com o Espírito Santo e uma obediência radical à palavra de Deus. Enquanto outros queriam poder para impressionar, Smith desejava pureza para agradar a Deus. E foi por isso que Deus lhe confiou uma autoridade espiritual que poucos chegaram a conhecer. O poder de Deus não repousa em talentos ou habilidades, mas na santidade. E Smith entendeu isso profundamente desde o começo. Sua fé não era teórica nem intelectual. Ela era viva, bruta, ousada e intransigente. Ele acreditava em cada palavra da Bíblia, como se ela tivesse sido escrita diretamente para ele.
E se Deus disse, ele simplesmente acreditava. Não havia espaço para argumentação ou desculpas. Ele acreditava, e essa fé profunda o tornava um gigante espiritual. Ele dizia: "Não sou movido pelo que vejo, sou movido pelo que creio." Ele era conhecido por expurgar a incredulidade como se fosse uma praga. Se alguém sugerisse que talvez Deus não quisesse curar, ele cortava essa ideia imediatamente. Sua personalidade era direta, muitas vezes até rude. Smith não perdia tempo com conversas mornas ou com religiosidade superficial. Quando ele chegava a um lugar, o céu parecia entrar com ele, ou ele expunha o inferno que ali estava. Alguns o amavam, outros o criticavam, muitos o temiam, mas todos o respeitavam. Sua vida de oração não era um ritual, mas uma respiração constante. Ele dizia: "Nunca passo mais de 30 minutos sem orar." E também afirmava: "Nunca oro mais de 30 minutos seguidos, não por limitações, mas porque minha vida é uma oração contínua." A qualquer momento e em qualquer lugar, ele estava em comunhão com Deus. Orava caminhando, orava sentado, orava pregando, orava em silêncio, orava com gemidos, orava em línguas, orava com lágrimas, orava com autoridade. Sua fé vinha do lugar secreto, mas se manifestava em público com poder. Era comum ele expulsar doenças com comandos diretos e assertivos. "Em nome de Jesus, saia." Tumores desapareciam. As pessoas viam-no colocar o punho sobre o estômago de um enfermo e declarar: "Não estou batendo em você, estou batendo no diabo." A fé de Smith não pedia permissão. Ela tomava posse do que a cruz conquistou. Ele acreditava que o Espírito Santo não habita em um coração dividido, por isso mantinha sua mente, seus lábios e suas atitudes purificados. Seu altar estava sempre em chamas, seu coração sensível e sua fé ardente. Ele sabia que Deus usa vasos quebrados, mas não vasos sujos. Por isso, vivia em constante autoavaliação, confissão e humilhação diante de Deus. Quanto mais ele se esvaziava de si mesmo, mais Deus o preenchia. A fé de Smith não era algo natural, mas sobrenatural. Ela não vinha de esforço humano, mas da profunda intimidade com o Espírito Santo. Por isso, quando ele orava, o céu respondia. Ele não falava sobre Deus, ele falava com Deus, e essa diferença é o que fazia tudo acontecer. Para Smith, a enfermidade não era algo natural, mas uma afronta ao sacrifício de Cristo. Para Smith Wigglesworth, a doença não era apenas um problema médico, mas um inimigo espiritual, e ele a tratava como tal. Quando orava por um doente, ele não murmurava pedidos suaves, ele ordenava com uma voz firme e cheia de autoridade, como alguém que sabia que carregava o poder de Deus dentro de si. Não se tratava de emoção, mas de convicção. Ele acreditava que Jesus não só podia curar, mas que ele queria curar. E mais do que isso, já havia provido a cura por meio da cruz. Sua teologia era simples, porém profunda. Se está na palavra, é meu. Se Jesus tomou sobre si nossas dores, então elas não tinham mais o direito de permanecer. Era comum que suas ações escandalizassem os religiosos. Certa vez, um homem chegou com um tumor no estômago. Smith não hesitou, deu um soco firme na barriga dele e disse: "Em nome de Jesus, saia." O homem caiu e alguns gritaram que ele o havia matado. Mas, segundos depois, o homem se levantou, completamente curado. O tumor havia desaparecido. Smith não era agressivo por temperamento, ele era violento com as trevas. Ele dizia: "Nunca tenha pena do diabo. A doença não é sua amiga, trate-a como inimiga, e ela fugirá." Em outra ocasião, uma mulher com câncer terminal foi trazida numa maca. Smith orou, expulsou a enfermidade, e ela começou a se levantar aos poucos, diante de uma multidão que chorava e glorificava a Deus. Hospitais começaram a chamá-lo, e casas se transformaram em salas de cura. O nome de Jesus era exaltado, sem manipulação, apenas fé. Mas Smith sempre deixava claro: "Não sou eu, é Cristo em mim, o mesmo Cristo que habita em você, se você crer." Para ele, a cura não era apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele orava pelas pessoas e, além da cura, muitas eram libertas de opressões demoníacas, batizadas com o Espírito Santo e restauradas em sua fé. Não era um ministério de marketing, mas um ministério de milagres, um ministério de confronto, porque cada enfermidade curada era uma proclamação viva. O reino de Deus chegou. Ele dizia: "Quando a fé se levanta, o diabo bate em retirada. Quando o nome de Jesus é exaltado, nenhuma enfermidade pode resistir." Smith não aceitava glória para si mesmo. Ele sempre apontava para Jesus, pois sabia que o mesmo Espírito que operava por meio dele estava disponível a qualquer crente que se entregasse totalmente.
Seu maior desejo era que outros se levantassem com a mesma fé, santidade e ousadia para curar os enfermos em nome de Jesus. Smith não apenas curava, ele enfrentava a própria morte com a mesma autoridade. Para ele, ressuscitar os mortos não era algo extraordinário, mas simplesmente obedecer a palavra que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ele acreditava nisso como se fosse algo tão certo quanto o sol nascer amanhã. E assim os mortos se levantavam. Relatos de suas façanhas são muitos, e alguns podem parecer inacreditáveis, mas para quem crê no poder de Deus, nada é impossível. Conta-se que uma vez ele foi chamado para orar por um jovem que havia falecido. O corpo já estava frio, e o quarto estava tomado pelo silêncio e pelo luto. Smith entrou, ordenou que todos saíssem e ficou sozinho com o corpo. Então Smith fez algo impensável. Ele levantou o corpo do jovem morto, o encostou contra a parede e com autoridade disse: em nome de Jesus, ande. O corpo caiu novamente, sem vida. Mas ele não se abalou. Com lágrimas nos olhos e fogo na voz, repetiu: em nome de Jesus, ande. Pela segunda vez, o corpo tombou, mas Smith não parou. Ele o ergueu novamente e com uma fé imensa gritou: eu disse em nome de Jesus, ande. Nesse momento, o jovem abriu os olhos, respirou e começou a caminhar. O quarto de luto se transformou em um altar de glória, e o lamento da morte deu lugar a um clamor de avivamento. Relatos como esse se multiplicaram ao longo de seu ministério. Alguns falam em 14, outros em 23 pessoas ressuscitadas em sua vida, e entre elas estava sua própria esposa, Polly. Quando Polly faleceu, Smith orou com tanta fé que ela voltou à vida, abrindo os olhos. Eles conversaram brevemente, mas ela disse a ele: Smith, o Senhor me chama, me deixe ir. Com tristeza, ele respondeu: se esse é o desejo de Deus, não posso te reter. E ela partiu. Para Smith, se Jesus venceu a morte, os filhos de Deus devem andar sobre ela com autoridade. Ele dizia: a morte é uma mentira quando confrontada com a vida de Cristo. A fé que cura é a mesma fé que ressuscita. Não há divisão, só há um Deus poderoso e um nome acima de todo nome: Jesus. Smith Wigglesworth viveu como alguém que já havia morrido para o mundo e por isso não temia o fim. Ele acreditava que até o último suspiro, o crente tem autoridade para manifestar o reino. E se Deus quisesse, até os mortos se levantariam novamente, porque a fé que habita em um homem cheio do Espírito Santo não reconhece fronteiras, nem mesmo a do túmulo. Smith já era um homem de fé antes de conhecer o batismo no Espírito Santo. Ele já orava pelos enfermos, acreditava nas promessas de Deus e vivia separado do mundo. Mas havia algo que ele ainda não havia experimentado: o revestimento de poder que Jesus prometeu. Foi só depois de muito tempo convertido e no ministério que ele teve um encontro que transformaria sua vida. Foi durante uma reunião em Sunderland, na Inglaterra, onde cristãos estavam sendo batizados no Espírito e falando em línguas, que ele foi convidado. No início, Smith era cético. Achava tudo desnecessário, até estranho. Mas algo dentro dele começou a arder. Ele viu homens e mulheres simples, sendo cheios de glória, transformados, e seu coração começou a queimar. Então ele se ajoelhou e clamou: Senhor, eu também quero. Naquela noite, Smith Wigglesworth foi batizado com o Espírito Santo. Línguas estranhas fluíram de seus lábios, e uma onda de poder tomou sua alma. Ele disse depois: naquela hora recebi uma nova unção. A Bíblia se tornou viva de uma maneira que nunca tinha sido. Minha pregação mudou, minha fé cresceu, e me tornei um homem novo. Após o batismo, tudo em sua vida se intensificou. Ele pregava com um fogo imenso. Quando falava em línguas, o ambiente tremia. Para Smith, o Espírito Santo não era uma teoria, mas uma pessoa viva, real e presente. Ele dizia: nunca subo a um púlpito sem orar em línguas antes, porque quero falar sob a unção, não com minha inteligência. Para ele, o batismo no Espírito Santo não era um luxo, mas uma necessidade. Era a diferença entre viver no natural e operar no sobrenatural. Smith não se limitava a falar em línguas. Ele também profetizava. Durante suas pregações, frequentemente interrompia sua mensagem com palavras de conhecimento e discernimento. Ele falava nomes, descrevia doenças, chamava pessoas da multidão. Ele ouvia a voz de Deus com uma clareza impressionante. Em uma ocasião, parou uma reunião, apontou para uma mulher no fundo da igreja e disse: o Senhor está te curando agora de um câncer que os médicos disseram ser incurável. Ela caiu em lágrimas, e na semana seguinte trouxe seu exame. O tumor havia desaparecido. Ele também profetizava sobre o futuro. Disse que haveria um mover do Espírito onde a palavra e o poder caminhariam juntos.
e que o Espírito Santo se moveria com pureza e autoridade nos últimos dias. Uma geração cheia de palavra, cheia do Espírito, cheia de fé. Smith Wigglesworth carregava essa presença. Quando orava em línguas, o ambiente ao seu redor se transformava. Uma vez, um homem entrou em sua casa, caiu de joelhos, chorando, só por estar perto dele. O nível de unção que emanava de Smith era tão palpável que as pessoas sentiam convicção de pecado só por estar ao seu lado. Ele dizia: "Se você for cheio do Espírito Santo, será um perigo para o inferno e um canal de glória para o céu." Porque ele sabia que o Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, mas para nos capacitar, incendiar e usar para manifestar o reino de Deus com poder. Smith andava com o Espírito como um amigo íntimo. Ele ouvia sua voz, obedecia seus comandos e dependia completamente dele. Por isso, o que ele fazia não podia ser explicado pelo mundo natural, porque o que o movia não era a força humana, mas o próprio Espírito de Deus em uma fúria santa. Smith viveu 87 anos, mas o tempo não foi capaz de apagar o que Deus fez através dele. Ele morreu em 1947, sentado calmamente em uma reunião de pastores, sem dor, sem sofrimento. Simplesmente partiu, como alguém que cumpriu sua missão e ouviu do céu: servo bom e fiel. Sua morte não foi um fim, mas uma semente, porque o legado de um homem cheio do Espírito nunca morre. Smith pregou em dezenas de países, lotou auditórios, mas nunca buscou fama. Não usava palcos para se promover, só queria que Cristo fosse exaltado. Sua vida inteira refletiu essa verdade. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e Jesus ainda ressuscita os mortos. Milhares foram curados, centenas libertos, vidas restauradas e nações sacudidas. Mas o maior impacto de sua vida foi invisível: o despertar de uma fé viva no corpo de Cristo. Ele profetizou que nos últimos dias, o Senhor levantaria uma geração que andaria com mais poder, mais glória e mais santidade do que qualquer outra geração. Ele disse que a palavra e o Espírito caminhariam juntos, incendiando o mundo com o maior avivamento da história. Essa geração, ele previu, não dependeria de nomes, placas ou títulos. Seria formada por homens e mulheres comuns, mas totalmente rendidos a Deus. Pessoas que não amam suas vidas, que vivem de joelhos, que conhecem a voz do Espírito mais do que conhecem a opinião dos outros. O legado de Smith Wigglesworth não está em livros, mas no fogo, na fé viva, nas vidas que decidiram não viver no natural, mas operar no sobrenatural.